A paz do Senhor, mulheres conectadas com Deus. Meu nome é Geraldina, falo de Palmas e vamos nesta manhã de devocional. O nosso devocional nesta manhã se encontra na palavra do Senhor, segundo Samuel, capítulo 22, versículo 40, que diz assim: Por que me cingiste de força para a peleja? Fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. E nesta manhã nós vamos primeiro entender o que é cingir. Cingir é cercar. Quando nós cercamos algo, de certa forma nós estamos aumentando uma força ali. É chegar-se muito, muito próximo. É unir-se. Geralmente, para a gente entender uma fala bem simples, quando quem costura sabe e entende que quando a gente vai fazer uma barra de uma saia, né? A gente está ali cingindo aquela roupa, a gente está aumentando aquela força. A gente está cercando aquele tecido por ser o final do tecido, por estar mais frágil. A gente vai unir aquele tecido, vai dobrar e vai passar ali uma costura. Neste momento nós estamos cercando aquilo ali, aumentando aquela força ali no final daquele tecido. Uma linguagem bem simples para que todos venham entender o que é cingir. E a palavra do Senhor, neste momento, nesta manhã, está dizendo para nós que o Senhor, Ele vai nos cingir de força para a peleja. Eu não sei nesta manhã qual que é a peleja que você tem passado, qual que é o problema que você está enfrentando na sua família, qual a força ou a medida da força que você está precisando. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o meu Deus, o nosso Deus, Ele conhece, Ele sabe exatamente a medida da força que você precisa. E Ele vai cingir-te de força, assim como Ele fez com o rei Davi. Nesse capítulo 22 é um capítulo precioso, um capítulo enriquecedor, muito profundo, em que nós vamos aprender com Davi. Davi aqui, ele está chegando de uma guerra vitorioso. E Davi aqui, ele não vai em nenhum momento atribuir a sua vitória ao seu exército, à sua força, ao seu braço. Ele tinha um grande exército, o rei Davi. Ele era um homem de muitas guerras e um homem que vencia. Mas aqui neste capítulo 22, nós vamos ver ele atribuindo a Deus a sua vitória. Ele começa aqui no versículo 20, no versículo 1 do mesmo capítulo, ele vai dizer: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos. Então, Davi aqui, ele está chegando de uma guerra e ele está louvando a Deus pela vitória. Ele está agradecendo a Deus e ele está reconhecendo que não foi o seu braço, que não foi o seu exército, foi o Senhor que deu a vitória a ele, né? Aqui no versículo 2 vai dizer: Pois o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Versículo 3, Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Aleluias, glória a Deus. Este é o nosso Deus. O rei Davi aqui, ele estava reconhecendo que Deus era o seu alto refúgio, que Deus era o seu rochedo. Rochedo é um lugar forte, rochedo é um lugar de refúgio. Nós devemos sempre nos refugiar em Deus, buscar a nossa força em Deus, né? Não nos limitar, mas reconhecer que nós servimos a um Deus que é ilimitado, a um Deus que pode todas as coisas. Que nesta manhã nós não venhamos colocar a nossa força, mas que nós venhamos colocar Deus nos nossos problemas, na nossa vida, convidá-lo, assim como o rei Davi estava fazendo aqui, reconhecendo a Deus como aquele que proveu a sua vitória. Deus também, ele vai nos prover grandes vitórias. Ele vai nos prover portas abertas. Ele vai prover para você e para a tua família tudo aquilo que você necessita. Mas nesta manhã,
você precisa entender. Você precisa reconhecer que não é a sua força. Quem vai te cingir de força para a peleja é o Senhor. O Senhor, o nosso Deus, ele vai, ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que você é pó e ele vai te renovar nesta manhã. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai te cingir para a peleja, como está dizendo aqui no versículo 40. Reconheça ao Senhor. Versículo 7 vai dizer: estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Aleluias, e do seu templo ouviu ele a minha voz. Então é no momento de angústia, não apenas no momento de angústia, mas no momento de angústia, nós devemos clamar ao Senhor. No momento de angústia, nós devemos invocar aquele que pode, né? Aquele que pode fazer por nós. A palavra de Deus vai dizer que aquilo que não é possível ao homem é possível a Deus. Então nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus do impossível. Então no momento da angústia, nós devemos invocar o nome do Senhor. E ele, do seu alto refúgio, ele vai ouvir a nossa voz. Aleluias, glória a Deus. O versículo 30 diz assim, 31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Oh, glória a Deus. Onde você tem colocado a tua confiança? Você tem colocado a tua confiança em Deus? Muitos hoje recorrem a meios que não servem, que não conseguem fazer nada por você. Eu costumo dizer que o político às vezes falha, o amigo falha. A palavra de Deus vai dizer que até a mãe pode esquecer-se do filho que amamenta, né? Mas o nosso Deus, ele jamais nos esquece. Aleluias. Que nós possamos nesta manhã colocar a nossa confiança no Senhor, porque ele não falha. Ele não falha jamais, ele não dorme, ele não dormita, ele está o tempo todo com o seu olhar, com a sua mão estendida sobre aqueles que nele temem, sobre aqueles que nele buscam. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos buscar e nós vamos encontrar. Nós devemos bater e a porta vai se abrir. Nós devemos insistir com o Senhor e ele vai nos ouvir. Ele vai atender. Versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aleluias, esse é o nosso Deus. Ele é a nossa força. Nós devemos colocar a nossa força, a nossa confiança neste Deus que tudo pode. Neste Deus que pode todas as coisas, porque ele vai aplanar os nossos caminhos, ele vai endireitar os nossos caminhos, ele vai colocar portas abertas diante de nós. Então creia, nesta manhã eu quero te convidar a confiar neste Deus, a confiar no nosso Senhor, a entregar os teus caminhos ao Senhor, a tua confiança, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele não irá fazer algumas coisas, ele vai fazer tudo que você precisa, tudo que você necessita, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor e confiamos nele, colocamos em primeiro lugar ele na nossa vida e colocamos a nossa confiança em primeiro lugar neste Deus, ele vai endireitando os nossos caminhos. Então creia, confie, coloque a tua família nas mãos do Senhor, os teus problemas na mão do Senhor. Ele é advogado, ele é médico, ele é psicólogo, ele é o teu rochedo, ele é tudo o que você precisa. Então, creia e confie nesta palavra, porque nesta manhã ele vai te cingir de força, ele vai aumentar a tua força para as guerras que você tem enfrentado, para as lutas que você tem enfrentado. Amém? Nesta manhã, eu quero orar com você.
Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu elevo a minha voz a Ti, Senhor, e eu te peço neste momento, Senhor, em favor da vida deste homem, desta mulher que está ouvindo esta palavra, que está necessitando de uma força, que está necessitando, Senhor Jesus, de um reforço, de um refúgio. Pai, que o Senhor venha entrar com providência nessas vidas. Eu não sei, mas o Senhor conhece a necessidade daqueles que estão neste momento ouvindo esta palavra. Papai, eu te suplico em nome do teu santo filho Jesus, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa visitar a cada vida, visite com a cura, visita com o milagre, Senhor. Deus, tu és o Deus do impossível, tu és o Deus de longe e o Deus de perto, tu és Deus no céu e Deus na terra, e fora de ti não há outro em quem possamos confiar. Papai, eu te suplico em nome do teu santo filho Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe.